Olá, turminha do sexto ano! A nossa aula de geografia de hoje é sobre o território. Observe a imagem a seguir e responda: se os lobos representados na imagem costumam urinar para demarcar seu território, quem são aqueles que usam cercas para representar os limites de um território? Na imagem que observamos, temos dois lobos. Um lobo que tem um balãozinho que diz o seguinte: nós, lobos, marcamos nosso território urinando as coisas. E o outro lobo está cercando um espaço. Ou seja, quem será esse lobo? Esse lobo é o próprio homem. Ou seja, o território é o espaço delimitado pelo homem. Isto é, a sociedade estabelece o limite do espaço para poder agir sobre ele. A delimitação e a ação sobre uma região definem um território. O território, ele pode ser móvel ou temporário. Ele pode ser até mesmo o lugar escolhido em sala de aula, que na verdade não é apenas um lugar, mas sim o território do aluno durante a permanência na escola. Você divide a sua carteira com mais de um colega seu durante o momento da aula? Dificilmente não. Não é verdade. A sua cama na sua casa, o seu quarto, dentre outros, também são exemplos de pequenos territórios. E assim os territórios também podem ser compreendidos nessa escala menor chamada de micro ou pequena. É importante ressaltar que você compreenda que o território, para existir, necessita antes da existência de uma relação de poder entre os homens. É uma relação de poder que usam um determinado espaço geográfico, impondo um limite por meio de regras comuns. Então, um território seria um espaço definido e delimitado por relações de uma sociedade. As leis, os códigos, a moeda, o sistema econômico, a língua falada, tudo isso são exemplos de condutas e costumes adotados dentro de um limite territorial de um Estado-nação. O território de um município, de um estado e de um país são exemplos de territórios políticos e nos dão ideia de um limite instituído e legalizado de um Estado-nação e das leis que regem determinado limite nacional. Professora Andréa, mas quais seriam as diferenças entre Estado, país, nação e território? É importante, primeiramente, definir o que é território. Na geografia, assim como ocorre com a maioria dos conceitos básicos de todas as ciências humanas, não há um consenso exato sobre o que seja simplificadamente um território. Mas aqui podemos compreender esse termo como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Em alguns casos, o território possui fronteiras fixas e muito bem delimitadas. A exemplo do território brasileiro. Em outros, seus limites são muito claros, como o território delimitado por algum grupo terrorista ou por um consórcio de grandes empresas. Assim sendo, a soberania territorial ela é exercida pelo Estado brasileiro. Perceba que esse termo com o E maiúsculo difere-se do Estado com o E minúsculo, que é apenas uma unidade federativa ou uma província do país. O Estado com E maiúsculo é, portanto, um conjunto de instituições públicas que administra um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população. Dentre essas instituições, podemos citar as escolas, os hospitais públicos, os departamentos de política, o governo e muitas outras. É necessário, contudo, estabelecer a diferença entre Estado e país. Enquanto que o Estado é uma instituição formada por povo, território e governo, o segundo, que é o país, é um conceito genérico referente a tudo que se encontra num território dominado por um Estado e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e outras. No nosso caso,
o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o Estado. Por outro lado, o que seria nação? Nação também possui as suas diferenças e particularidades em relação aos demais termos supracitados. Nação significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de cultura, práticas sociais, idiomas, entre outros. Assim sendo, nem sempre uma nação equivale a um estado, ou a um país, ou até mesmo a um território. Havendo dessa forma muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. Beijos, turminha do 6º ano, e até a próxima aula.